Tá. Mas tá aqui em mim? Tá, não. Tá sim. Tirar a coisa da frente aí. Aí. Ahê, vamos lá. Então hoje nós precisamos de um voluntário. Vem cá, Cristian. Não, traz a cadeira aqui. Você vai ficar aqui 24 horas hoje. Não, nós queremos, gente, entender um pouco a figura. Vamos pegar o Cristian e fazer de conta que o Cristian, falar para o Cristian assim: Cristian, esquece tudo que você sabe até agora de espiritualidade, vamos tentar nascer do zero. Vamos tentar fazer uma pessoa espiritual do zero. É como se eu estivesse chegando na igreja agora e o pastor, o padre, ou quem quer que seja que me atender lá, falasse assim: Gilberto, esquece tudo que você sabe e vamos começar do zero. Vamos começar lá do zero. É igual ensinar a fazer pão. O Tchãozinho, se me ensinar a fazer pão, o Tchãozinho vai falar assim: não, Gilberto, esquece o que você sabe. Deixa eu te ensinar desde o início, senão você não vai aprender direito, né? Então hoje nós queremos trabalhar isso no ser humano, ensinar uma pessoa a ser espiritual do zero. Como que se ele nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido nada, nunca entrou numa igreja, nunca, nada. Para a gente tentar ensinar a pessoa do zero, ensinar do começo, né? Então o Cristian está aqui, né? Digamos que o Cristian não sabe absolutamente da espiritualidade. Qual que é a primeira coisa que nós temos que passar para o Cristian, para ele ser um homem espiritual? Porque o Cristian é carne e osso, não é? A carne e osso tá dando para ver aqui, ó. Olha eu, carne e osso, né? Agora nós precisamos passar para o Cristian assim: além da carne e do osso, existe mais alguma coisa em você? Espiritualidade. Primeiro passo. Olha aí. Além da carne e do osso, existe alguma coisa a mais no Cristian e em mim? Espiritualidade. Agora, quem que é essa espiritualidade? A segunda coisa que nós temos que passar para mim e para o Cristian. Qual que é? O que é essa espiritualidade? Quem que é? Quem que representa essa espiritualidade? Quem que representa? Jesus. De um lado, Danado. olha aí, às vezes a gente pensa que espiritual é só Deus, né? Não. Jesus falou: não tenha medo de homens de carne e osso, mas tenha medo dos espíritos imundos espalhados pelos ares. Quando a gente trata da vida espiritual, o Cristian e eu e o Zé Mané, nós não somos apenas carne e osso, nós temos espiritualidade conosco, tanto o espírito do bem quanto o espírito do mal. Acredita nisso, Cristian? Certeza? Porque nós precisamos disso. Uma pessoa, para nascer espiritual, ela precisa entender que o bem e o mal caminham com ela. Tanto o espírito do bem está à disposição, quanto o espírito do mal está aí para atacar. Se nós não partirmos desse princípio, nós não vamos conseguir ser um homem espiritual. Primeira coisa é saber que eu não sou só carne e osso. 1 Tessalonicenses 5:23. O homem é formado de corpo, alma e espírito. Não é só corpo. É a primeira coisa. Segunda coisa, saber que existe demônios. Eu tenho que ter certeza que existe demônio. Se eu e o Cristian não souber que existe demônio, esquece a espiritualidade. Nós nunca vamos alcançar aquela conversão. Nós nunca vamos conseguir voltar para Deus, porque eu acho que não existe demônio. Eu acho que eu bebo porque eu sou sem vergonha. Eu acho que eu sou pecador porque eu não presto. Eu acho que eu estou aqui nessa terra pagando uma maldição de alguém. Eu acho que eu sou... E só vai jogando a culpa tudo em mim.
E aí a pessoa fica com depressão mesmo, fica com baixa estima, porque tudo é o seu, aí você não tem... Parece que o culpado de tudo que deu de errado na minha vida sou eu. E não é. Existe demônio, existe o príncipe das trevas, existe o pai da mentira, existe o demônio. Então nós vamos representar o demônio aqui por essa caixinha. Existe o demônio. Existe o demônio. Isso é importantíssimo na nossa vida. Existe o demônio. Se não existisse, não precisava de Deus. Então, o Cristo é representado por corpo, por carne e osso, mas também por demônios. Existem demônios na vida dele, existem demônios na minha vida, que vêm para matar, roubar e destruir. Pronto, já estamos bem adiantados. Nós chegamos aqui e queremos fazer uma pessoa espiritual. Essa é a nossa missão. Levantar, o Cristo tem que levantar aqui um homem espiritual. Ele tem que saber que existe demônio. Dentro dessa comunidade existe demônio. No quarto da gente existe demônio. Espíritos imundos espalhados pelos ares. Aqui no meio de nós tem demônio. Gilberto, mas isso é perigoso. Aqui é perigoso. Jesus falou isso. Tem demônio. E de outro lado, o que que tem? Deus. Portanto, a vida do Cristo e da minha e do Zé Mané, agora, carne, osso, demônio e Deus. 4 coisas. Corpo, carne, osso, demônio e Deus. Entre a carne e o osso, o Cristo já viveu. Quantos anos você tem? 19. O Cristo já viveu 19 anos. Carne e osso. Só que ele viveu 19 anos provocado pelo demônio, viveu 19 anos sendo chamado por Deus, mas digamos que em 19 anos ele ignorou completamente a vida espiritual. E falou, sabe, quer saber de um caso? Eu vou viver a carne e osso mesmo. Eu quero um tênis bonito, eu quero uma calça nova, eu quero um óculos bonitão, vou viver isso aqui. Eu estou vendo isso aqui, o que eu estou vendo. Isso aqui e isso aqui a gente não vê, porque é espiritual. Aí uma pergunta para o Cristian, para mim e para o Zé Mané. Vocês acreditam naquilo que não vê? Eu acredito. Você acredita, Cristian? Naquilo que você não vê. Porque isso aqui você não vê. Isso aqui me ataca. Esse me ataca e esse me chama, né? Um me ataca. Um me ataca e o outro me chama, né? Sem eu ver. Eu acredito nesse mundo fora de mim. Eu acredito que existe um mundo espiritual ao meu redor. Ou eu estou pouco me lixando para esse mundo espiritual? Como que o Cristian vai nascer um homem espiritual? Como que eu vou nascer um homem espiritual? Como que o Zé Mané vai nascer um homem espiritual? Se eu não acredito que o espiritual anda comigo. O espiritual está comigo. Vive comigo. Portanto, qual que é a função agora? Se eu acredito e eu tenho fé no mundo espiritual, porque às vezes a gente tem fé só em Deus, né? A gente só tem fé em Deus. Não, nós temos que ter fé no mundo espiritual. Além de mim, existe um mundo espiritual.
além de mim, além do corpo, da alma, do dedo, do nariz, da boca, além de mim, existe um mundo espiritual ao meu redor. Um mundo espiritual extremamente complicado, porque existe um mundo espiritual ao meu redor do bem e do mal. Porque se fosse um mundo espiritual de um lado só, estaria fácil demais. Se ao meu redor tivesse um mundo espiritual só do bem, tranquilo, mamão com açúcar. Mas não é assim. Ao meu redor, e para onde que eu vou, existe um mundo espiritual ao meu redor do bem e do mal. Eu creio e acredito no mundo espiritual? Sim, Gilberto, eu creio e acredito no mundo espiritual. Então agora, já que nós cremos e acreditamos no mundo espiritual, nós podemos apresentar para o Christian, para mim, para o Zé Mané, a função de cada um. Vamos começar a entender esse mundo espiritual que está ao nosso redor. Vamos começar a ver o que cada um faz. O que o mal faz em mim e o que o bem faz em mim. Já que eu estou ligado ao mundo espiritual, nós estamos ligados ao mundo espiritual? Sim. Já que eu estou ligado ao mundo espiritual, vamos entender o que cada um faz comigo. O que o mal faz comigo e o que o bem faz comigo. O que o demônio faz comigo, qual que é a função do demônio na minha vida e qual que é a função de Deus na minha vida. É por aí que nós vamos começar a crescer um homem espiritual. O homem espiritual quer dizer um homem que conhece o espiritual. Não conhece só arroz, feijão, açúcar, montanha, carro, caminhão, obra, pedreiro, não. Conhece também o mundo espiritual. Como que ele conhece o mundo espiritual? Porque nós estamos aprendendo a entender o mundo espiritual. É eu passar a ter um pouquinho de cuidado com o mundo espiritual. Às vezes nós temos 30, 40, 50 anos e nunca pensamos no mundo espiritual. E nós precisamos meditar sobre o mundo espiritual, sobre a existência espiritual. Nós precisamos tentar compreender o espiritual na vida humana. O espiritual na vida humana. Porque Deus é espírito e o demônio é espírito. E eu sou carne e osso. Dentre todo esse pessoal, eu sou o único que sou de carne e osso. Mas existe dois ao meu lado que eu não vejo, que é espírito. Mas existe dois. Tem duas criaturas ao meu lado, espiritual. Qual que é a função do demônio na minha vida? Olha a função do demônio. E qual que é a função de Deus? Olha aí agora onde nós chegamos. De um lado, o Satanás vai vir no Christian e vai ter influência na vida dele, porque o Satanás vai começar, como aquela mulher que engravidou, ela não estava nem pensando no aborto, mas de repente chegou uma perto dela e falou: aborta. O mal chegou. E o mal chegou com conversa, com pensamento. E ela foi dar conversa para o Satanás. Assim como a Eva lá no paraíso, estava bonitinha lá no paraíso, caminhando com Deus, mas de repente chegou o Satanás. E falou assim: vamos comer uma fruta? E ela foi dar conversa, acabou comendo. A influência de Satanás na minha vida. A influência de Satanás na vida do Gilberto. A função dele, me destruir. A função de Satanás na minha vida, me destruir. Gilberto, mas será que Satanás destrói mesmo? Se nasceu comunidade terapêutica na vida, e desde 1952 existe,
Deixa eu falar um negócio, é porque Satanás destrói. Se nasceu cadeia, é porque Satanás existe, porque tem gente mal, tem gente ruim no mundo, tem gente que mata, tem gente que rouba, tem gente tem gente perigoso. E por que uma pessoa se torna perigosa? Por influência de Satanás. Porque o Satanás entra na vida daquela pessoa e fala mata. E convence aquela pessoa a matar. O grande poder satânico, convencimento. O Satanás me convence a praticar o mal. Olha o poder satânico. O Satanás me convence a usar isso aqui. Ele fala, é bom, é gostoso. O Satanás me convence a fazer um filho e depois eu desprezar. Deixa que a mãe cuida para lá, os avós. Com coisa que não é meu. Não, vamos fazer outro. Você vai ficar com mulher grávida agora. O Satanás me faz ruim. O Satanás tem influência sobre mim a ponto de me conquistar. Por isso, eu não queria entrar na palavra de Deus ainda, porque não vou entrar na palavra de Deus por enquanto, mas é só para a gente entender que Satanás tem influência sobre nós. Tem influência. Satanás, se eu pensar agora, Satanás já influenciou a minha vida? Já influenciou. Tenho certeza que todo mundo aqui vai responder sim, Satanás já influenciou a minha vida, porque eu já fiz o que eu não queria fazer. Portanto, nessa vida não é só carne e osso que faz as coisas, não. É carne e osso que pratica, mas a influência é espiritual. Quem pratica, quem põe a mão na massa é a carne e o osso, mas a influência é espiritual. Aí nós vamos chegar para o Cristian, para mim, para o Zé Mané e falar assim, por que você precisa de Deus? E agora nós vamos entrar no grande entendimento espiritual. Olha, ora, se existe uma influência do mal sobre mim, eu consigo combater o mal? Eu, carne e osso? Não. Quem consegue combater o mal? O Espírito do bem. Portanto, por que eu preciso de Deus? Para negativar a influência dele sobre mim. Se eu vacilo com Deus, ou seja, se eu viro as costas para Deus, o mal vai me atacar, mas vai me atacar com força, porque eu não tenho poder sobre Satanás. É Satanás que habita em mim. Esse é o mundo espiritual que a gente vive. De um lado, o mal, para me destruir. De outro lado, o bem, para destruir a força do mal sobre mim. Qual que é a função então de Deus? Me atacar? Não. A função de Deus é destruir as forças do mal contra mim. A função de Deus é me defender do inimigo. Deus habita em mim para defender do inimigo. Por isso a oração do Pai Nosso é muito profunda, quando Jesus lá no finalzinho nos ensina a dizer, Pai, não me deixeis cair em tentação. Tentação significa, eu estou sendo tentado. Tem um mal querendo me destruir. Tem um mal querendo me... Não me deixeis cair em tentação. Na tentação de quem? Do Espírito. Eu estou pedindo para Deus. Olha a oração nossa. Eu estou pedindo para Deus não deixar eu cair em tentação, porque eu não consigo me conter. Por isso que uma pessoa sem Deus é uma pessoa cheia de demônio. É óbvio, é lógico. Uma pessoa que está sem Deus, o demônio faz gato sapato porque não tem defesa, ué. Né? É a mesma coisa do exército dos Estados Unidos entrar aqui agora,
com arma até na tampa do pescoço, e a gente aqui, tem que deitar no chão. Ou senão entrar um ladrão armado aqui, deita todo mundo no chão. Nós temos que deitar, que senão ele mata todo mundo. Porque não tem defesa. Né? Gente, imagina, nós somos carne e osso. De um lado vem o mal. Aí o mal vem. Você não tem defesa. Mas eu luto contra o demônio. O demônio da risada. Que luta contra o demônio. A carne e o osso não tem força contra o demônio. O demônio, ele é o tentador. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da cilada. Ele arma a armadilha. Ele arma a cilada para a gente cair. O bicho, quando está lá na floresta, não sei se vocês já viram, o caçador põe um trenzinho assim para pegar o pé dele, a hora que ele pisa ali, ele não quer cair, mas ele não consegue combater o caçador. Nós não conseguimos combater o caçador. Ele vem com armadilha. Quando vê, eu já estou preso. Então o que todos nós aqui agora aprendemos? O Christian, eu, Zé Mané e todos nós. O mundo espiritual existe. Eu acredito nele. Eu tenho certeza que ele está ao redor de mim. E nessa luta entre o bem e o mal, ele é automático na minha vida. Seja bem-vinda. Então, o mal existe na nossa vida por natureza. E por que o mal existe na nossa vida por natureza? Vamos lá no Adão e Eva para a gente saber. Quando nós pecamos lá no paraíso, o que aconteceu? Fomos expulsos. A Eva com Adão e a serpente de mão dada. Vocês somem daqui. Vocês desaparecem daqui. O homem já nasceu com o mal. Por isso a gente nasce com o pecado original. Às vezes a pessoa fala assim, mas como que eu vou nascer com o pecado? Eu nem falei ainda. Não é que você nasceu com o pecado. Você nasceu já predestinado ao mal. O pecado original significa o mal já está em mim. E olha que eu não entrei na palavra de Deus ainda. Nós estamos só tentando entender que, primeiro, o Cristo não é só corpo, carne e osso, nem eu sou só carne e osso. Eu sofro influência do mal todo dia. Todo dia eu sofro influência do mal. E eu não consigo combater o mal. Primeiro passo, eu sou impotente. Eu sou impotente para combater o mal. Eu não consigo combater o mal. Por isso o Bill, em Cristo, lá no hospital, lá em 1945, o Bill falou para o Dr. William, Dr. William, mas faz 35 anos que eu estou bebendo, eu não consigo parar. Aí o Bill falou assim, o Dr. William falou, Bill, mas é lógico que você não vai conseguir parar, pois você não consegue combater esse mal. Isso é espiritual, você não consegue combater isso. Então não sou eu que sou sem vergonha, não? O Bill falou para ele. Então eu não sou sem vergonha. O Dr. William falou, o que é isso? Você não é sem vergonha, lógico que não. E aí o Bill já se encheu, falou, nossa, eu fazia 30 anos que eu pensava que eu era sem vergonha. E que eu não parava porque eu não queria parar. Porque eu era sem vergonha. O demônio é tão ruim que ele faz você mesmo achar que você é sem vergonha. E o causador de tudo é ele. O causador de tudo é o maligno. Por isso Jesus falou, não tenha medo de homem, mas tenha medo disso aqui, do espírito imundo espalhado pelos ares. Então o Dr. William falou para o Bill assim, falou, Bill, você nunca, meu filho, você não teve culpa nenhuma. Esse caráter que você perdeu, essa dignidade que você perdeu, tudo que você perdeu na vida tem um culpado. O culpado é espiritual, é satânico.
O Bill falou assim, não, calma lá, não estou entendendo, peraí. Agora você me encheu, peraí, calma, vamos devagar. O Bill falou assim, então você quer me dizer que durante 25 anos que eu tentei parar de beber, eu realmente nunca ia conseguir, ainda que fosse 50 anos. O Dr. William falou assim, agora você está começando a entender. Ainda que fosse 50 anos na sua vida, você nunca ia dar conta de parar de beber, porque você não tem poder de combater o mal. O causador de tudo isso é um espírito do mal. O causador de tudo que deu errado na nossa vida é o espírito do mal. O Romano vai falar assim, Gilberto, mas tem tanta coisa errada na minha vida. Aí vem a pessoa e fala assim, eu fiz tanta coisa errada. Aí começa a nascer depressão, baixa estima, porque o demônio faz e joga a culpa na gente. Ele faz a gente bater na mãe, depois ainda chega pertinho e fala, tá vendo o que você fez? Você bateu na tua mãe. O que é isso? Você não presta, você não vale nada. Tem que beber cachaça mesmo. Então o demônio, ele faz um angu de caroço na cabeça do sujeito, e o sujeito não tem escape. Eu creio no demônio, porque se eu não acreditar no demônio, eu não vou buscar Deus. Porque Deus, agora qual que é a função de Deus? Infelizmente, muitos de nós estamos tratando Deus como comércio. Eu busco Deus para curar minha unha, eu busco Deus para curar minha perna, eu busco Deus para curar minha gripe, eu busco Deus para curar. Deus nasceu para combater o mal. Uma vez perguntaram para Jesus assim, Senhor, é o que o Senhor veio fazer? Eu vim para destruir a obra do mal. E aí o Cristo vai falar, gente, mas então eu preciso de Deus, véio. Porque se o mal me ataca, e só Deus consegue combater esse mal, eu preciso de Deus. Tá vendo que a gente não vai a Deus mais porque, vou lá, vai que eu ganho uma graça. Com coisa que você precisa de graça, com coisa que eu preciso de milagre. Eu não preciso de graça nem de milagre. O que eu preciso? Eu preciso de um Deus espiritual que combate o espírito do mal, que está me afetando, que está complicando a minha vida, que está vindo me matar, me destruir. Por isso eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus mais do que o ar que eu respiro, porque o demônio não dá sossego. Por que eu busco Deus? Porque o demônio não dá sossego. É por isso que eu busco Deus. Porque se o demônio fosse bonzinho comigo, eu não precisava de Deus. Por que eu busco a água? Porque a sede não dá sossego. De vez em quando a sede vem e eu preciso da água para matar aquela sede. Por que eu preciso do vaso sanitário? Porque de vez em quando a coisa aperta aqui, meu filho, você cerca de arame e sai de baixo. Por que eu preciso de Deus? Por que o Cristo precisa de Deus? Por que o Zé Mané precisa de Deus? Porque o diabo não dá sossego. Ele é o tentador. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da cilada. Nós estamos vivendo num campo minado. O tempo inteiro nós estamos sujeitos como gado destinados ao matadouro. É o tempo inteiro uma serpente nos atacando, nos devorando, nos rebentando e acabando com a nossa vida, acabando com a nossa família, acabando com o nosso caráter. É o tempo inteiro um mal me acusando, um mal querendo que eu mesmo assuma os meus erros, para eu ficar com depressão, para eu ficar com medo, para eu ficar cheio para eu ficar apavorado nesse mundo, porque ele quer que eu fique apavorado. Porque se eu ficar apavorado, ontem eu conversando com o Messias, um ex-colega de escola meu, e o enteado dele deu um tiro na cabeça. E o Messias falou para mim, Gilberto, ele vacilou com Deus.
Eu falei, eu vou guardar essa palavra. Vacilou com Deus. Ele falou assim, ele era um homem de igreja, uma pessoa de igreja, trabalhava no cartório de registro de imóveis, bem colocado, né? Era funcionário, tinha o seu salário, né? Estava com a esposa bonitinho, estava com a filha bonitinho, só que um dia ele voltou para a droga e gastou tudo que ele tinha, e a filha veio a ficar doente. E quando a filha ficou doente, ele viu que ele não tinha dinheiro para cuidar da doença da filha. Olha o que o diabo faz na vida do sujeito. Esse Fábio, que era o filho do Messias, o Fábio pensou assim, pronto, a responsabilidade tudo é minha. Recaiu tudo sobre a carne e o osso. E não tinha nada de carne e osso ali, era espiritual. E a pessoa dá um tiro na cabeça como se a culpa fosse da carne e do osso. E a culpa não é da carne e do osso. O único culpado é essa porcaria do diabo, que só tem um jeito de combater: com Deus. Aí eu vou dizer assim, a gente precisa de Deus ou não? Ó, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de Deus mais do que o ar que eu respiro. E por que eu preciso de tanto de Deus assim? Porque tem um diabo que não me dá sossego. Ué. Todo dia o pecado vem. É toda hora. A vontade não passa. É vontade para ir. Você sabe que você vai ser estropiado e você vai. Você sabe que você vai cair, você faz. Você sabe que você vai ter problema e você faz. Ah, não. Eu preciso de Deus. Precisa, Cristian? Para que eu preciso de Deus? Isso é importantíssimo eu saber. Porque às vezes a gente tem Deus só porque todo mundo busca a Deus, então também vou buscar. Eu preciso de um milagre, eu preciso de uma graça. Eu não preciso de nada disso. Se Deus quiser me conceder uma graça, isso é com Ele lá, não é comigo. Eu preciso de Deus para combater o mal. Função de Deus na vida do Gilberto: combater o mal. Única e exclusivamente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, combater o espírito venenoso do mal, os dardos inflamados do maligno, combater o espírito do mal que atua sobre todos nós. Eu preciso de Deus. Eu necessito de Deus. Orar e vigiar sem cessar. Depois que nós temos essa certeza que eu preciso de Deus para combater o mal, agora nós podemos ir para a Bíblia? Ainda não. Eu não posso oferecer ainda para o Cristo a palavra de Deus. O Cristo já sabe que o mal atua nele. O Cristo já sabe que o demônio veio para tirar o caráter dele, para tirar a fama dele, para tirar a imagem e semelhança que ele tem de Deus. O demônio veio para arrebentar com ele, para complicar a vida dele com a família dele, para complicar a vida dele com a mãe dele, para complicar a vida dele com os vizinhos dele. O demônio veio na vida do Cristo e na minha vida, o demônio veio na vida do Cristo para ele gostar mais dos de fora do que os dos de casa. O demônio é tão traíra, ele quer que você tenha amizade com os de fora, com os dele. E os de casa, porque eles te amam, você vem porque ele quer arrebentar com amor. A função do demônio é destruir o amor. O amor tem que ser destruído. Por isso, todo mundo que entra no campo minado do demônio, a primeira pedra que ele consegue destruir na nossa vida, os nossos relacionamentos. Ele consegue destruir o relacionamento entre marido e mulher, ele consegue destruir o relacionamento entre pai e filho, ele consegue destruir o relacionamento entre tio e sobrinho, ele consegue destruir todos da casa. E irmão chega a ponto de declarar morte um para o outro. Mas os lá de fora a gente não vê a hora de estar junto. Que absurdo. Por isso eu preciso de Deus.
eu ainda não entrei na palavra de Deus. Eu estou, por enquanto, só instruindo, recebendo instrução para ser um homem espiritual. Por que eu preciso de Deus? É só isso que a gente quer saber aqui. Por que eu preciso de Deus? Para combater a obra do mal. Porque esse mal quer me destruir. Acredita nisso? Conseguiu te destruir? Conseguiu, infelizmente. Sinceramente. E se a gente continuar na mão dele? Agora, chega antes ainda da gente abrir a Bíblia. Chega, Gilberto, mas ainda está ficando um negócio aí que não dá para entender. Como que o demônio atua na minha vida e como que Deus atua na minha vida? Eu sei que o demônio atua com o mal e Deus atua para destruir a obra do mal. Deus atua para destruir a obra do mal. Agora, como que eu sou usado? Quer ver o Christian, como que ele é usado? O Christian não está nem pensando em bebida. A hora que o Christian vê uma pessoa bebendo uma cerveja com churrasquinho na mão, festa de Natal, véspera de Natal, e ele fica doido. O demônio chega perto dele e fala, tá vendo? Aquilo é que é vida. E eu sei comendo fubá. Como que o demônio atua? Na vontade dele. O demônio faz a vontade nascer. Eu não estou nem pensando em chocolate, mas se eu trouxer um chocolate para cá agora e começar a comer, alguém vai falar, deve estar bom. O demônio fala, tá vendo? Aquilo é que é vida. E você aqui comendo fubá. Larga de ser bobo, senhor. Vai lá e faz o mesmo que aquele está fazendo. O que eu fui? Obediente ao Gilberto, mas Deus não vem naturalmente para combater isso? Não. Não. Aí é o grande segredo da espiritualidade. Gilberto, mas Deus não combate o demônio por natureza? Só do demônio me atacar, Deus... Não. Jesus chegou a dizer que os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Porque tudo que o demônio tem falado para o Christian nos últimos 19 anos, ou nos últimos anos que ele tem usado droga e bebida, tudo que o demônio tem falado para ele fazer, ele sai correndo e faz. Pois é bom. E o demônio vem e fala, pois é bom, hein? Você vai ficar sem bebida, porque é trem mais gostoso que você ficar embriagado. Que é trem mais gostoso que você ficar com aquela mulher. Que é trem mais gostoso que a zona. Como é que chama que pau lá da... Polidense. Hoje nós temos que respeitar, nós temos uma senhora. Mas, quer trem mais... O demônio vem na minha cabeça, gente. E eu me torno obediente ao espírito do mal. Como a Eva se tornou obediente ao espírito do mal. O demônio chegou para Eva e falou assim, ali a maçã. A Eva tentou combater. Falou, mas Deus falou que eu morro. O demônio falou, que morre que nada. E aí ele inverteu o jogo e falou assim, você vai se tornar igual a Deus. E ela acreditou. Por isso ele é chamado o pai da mentira. E o demônio chega perto de mim e fala assim, você tem R$300 no bolso. Você vai ser feliz. Você vai ficar com esses R$300 no bolso. Vamos usar, bobão. Olha, é festa. Você vê a mulherada que está na rua. Você vê o povo, tudo está bebendo, todo... E a gente vacila com Deus. O Christian vai perguntar, o que houve? O demônio está aí? Não. O Christian vai perguntar assim, mas por que Deus não vem combater esse demônio que está chegando na minha vida? Porque Deus também tem as ordens dele. Deus não é assim de você simplesmente chegar para Deus e falar assim, combate a meu favor. Não é assim não.
Deus também colocou um caminho para você chegar a Ele. Ninguém chega a Deus assim de mão banando, não. Ninguém vai chegando para Deus assim, me ajuda, não. De maneira nenhuma. Não, Ele também usa nós para chegar ao mal. Porque o mal habita em nós. O mal habita em mim. E para eu tirar esse mal de mim? Usa Deus. E como que eu chego em Deus? Através da palavra. Através da palavra? Não. Através do? Sofrimento. Não. Não. Primeiro mandamento da lei de Deus? Amor. Se eu não tiver amor, eu não consigo Deus. Esquece. Porque se eu não amo Deus, eu não vou conseguir cumprir o primeiro mandamento da lei de Deus. Eu preciso amar a Deus, porque essa é a primeira ordem. Se eu falo para o Cristian, eu te amo, se você ficar sentado, se ele ficar de pé, porque ele não é? Deus fala assim, me ama acima de todas as coisas. Só que a gente... Agora nós vamos para a palavra, Cristian, nós dois. Então, o demônio, fala uma coisa que o demônio faz com a gente. Mata. Espera aí. O demônio fala para o Cristian assim, dá um tapa no Gilberto porque está muito chato hoje. E o Cristian vem, não vou falar o contrário porque ele não vai ter coragem de me dar um tapa, eu vou ter coragem de dar um tapa. Então o demônio chega perto de mim e fala assim, Gilberto, dá um tapa no Cristian porque isso não presta, não vale nada, né? E eu de fato dou um tapa no Cristian. Eu obedeci a ordem do mal. O demônio me motivou, o demônio entrou com a maldade dele e fez com que eu me tornasse com raiva, triste, nossa, que caboclo chato, e isso me motivou ao murro, ou seja, o veneno do mal entrou e me motivou a dar um murro numa pessoa e quebrar um dente no nariz daquela pessoa. O veneno do mal entrou. Agora, o Cristian vira para mim, Gilberto, por que você obedeceu o demônio? Você não está vendo que é obra dele? Você não está vendo que o mal vem que o ódio vem do demônio? Você não está vendo que quem traz o ódio para o mundo é o demônio? Por que você mentiu? Você não está vendo que a mentira vem do demônio? Você está sendo obediente ao demônio. Aí Deus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas. É uma ordem. Eu tenho que amar a Deus. E eu não amo. Está vendo por que os filhos das trevas são mais obedientes do que o filho da luz? Porque o demônio fala, eu dou o murro. Deus fala, me ama. E eu não amo. Quando Deus pede para que eu o ame acima de todas as coisas, eu tinha que ser motivado pela palavra de Deus a amá-lo. Da onde que nasce o amor de Deus? Por que eu vou amar a Deus? Porque Deus pede para eu amá-lo. Ele pede. Pede não, ele manda. Você tem que me amar. Gilberto, você tem que me amar. Porque se você se constituir amigo do meu inimigo, eu não posso. Você tem que me amar. Não tem como amar dois senhores, você tem que amar a mim. E Deus pede, Deus manda para eu amá-lo. Qual que é o nome da senhora? Cleiciene. A Cleiciene, Deus vai dizer para ela, me ama. E ela vai ter que amar a Deus, porque essa palavra de Deus tem que motivá-la a amar a Deus. E aí nós vamos chegar a Deus como, Deus, eu te amo. Eu te amo, Deus.
Eu não te amo com o meu amor, não. Eu te amo com a tua palavra, porque o Senhor me ordena que eu te ame acima de todas as coisas. Eu e o Soiraí aqui, nós não temos que... Eu amo a Deus. Mentira, nós não amamos a Deus, não. Eu amo a Deus porque Deus exige que eu o ame. E por que Deus exige que eu o ame acima de todas as coisas? Porque eu preciso dele, porque sem ele eu não consigo combater o mal. Sem Deus não se combate o mal. Por isso, a palavra de Deus agora ficou muito mais fácil. Qualquer capítulo, qualquer versículo que a gente lê, o princípio, amar a Deus acima de todas as coisas. E nós precisamos de Deus. Orar e vigiar sempre, sem cessar. Orar e vigiar sempre, sem cessar. Para que eu preciso orar e vigiar sempre, sem cessar? Porque o inimigo não dá sossego. E para combater o inimigo só tem uma coisa: Deus. E se a gente voltar ali para os passos agora, de tudo isso que nós falamos de um homem espiritual, nós vamos entender que nós somos impotentes para vencer essa guerra nossa contra o álcool e contra a droga. O Fabiano lá, pastor da igreja, o Fabiano, chega um fiel novo lá, o Fabiano tem a missão de primeira coisa com aquele fiel. O Fabiano tem que falar assim para ele: vem cá, meu filho, senta aqui. Você acredita no mundo espiritual? Aí o rapaz fala: minha avó morreu, ela deve estar por aí. Não, não é esse espírito, não é esse espírito de gente, não. Você acredita no demônio? Você acredita na força do maligno? Você acredita que existe um mal aí querendo te derrubar, querendo destruir tua família, querendo destruir teu emprego, teu trabalho, teu dinheiro, querendo te destruir, te jogar e te deixar só no pó da rabiola? Você crê nisso? Você acredita nisso? Esse é o grande pastor. Um pastor que realmente começa a despertar a vida da carne e do osso para um mundo fora dele. Não, eu não acho que não existe essas coisas, não. O fiel dele fala: não, acho que não existe. Isso não deve existir, não. Eu sou eu, aí eu faço. Se eu quero matar, eu mato. Aí o Fabiano vai falar: não, meu filho, não é assim. Não é que você mata, é porque você é acometido de um veneno do mal que te deixa nervoso a ponto de você matar. E como não existe nenhum bem para combater contra isso, porque você não foi em busca do bem, por isso a armadura do cristão, por isso agora a Bíblia se tornou fácil para a gente. A armadura do cristão, né? É você estar sempre armado com o quê? Com Deus. É ou não é, São Luís? A gente tem que estar sempre armado com o quê? Com Deus. Aí se você for para os passos lá, admitimos perante Deus, perante nós mesmos, perante outro ser humano, a natureza das nossas falhas. É lógico que porque tem um mal o tempo todo na minha cacunda, e você não vai ter falha. Se eu não amar a Deus, eu vou ter falha. Porque se eu não amar a Deus, Deus não vai vir a meu favor. Porque eu estou descumprindo o mandamento maior da lei de Deus. E Deus não brinca com regra, não. Aqui nessa comunidade você pode descumprir regra. Com Deus você não pode vacilar. Se você vacilar com Deus não se vacila, porque Deus é sério. Aqui se você descumprir regra, paciência. Mas se você descumprir regra com Deus, o inimigo te laça, mas te rebenta, te destrói, a ponto de você dar um tiro na cabeça. Não vacila com Deus, não. Com Deus não se vacila. Com Deus não se descumpre regra. Principalmente uma principal: amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é uma ordem dele. A primeira palavra que Deus criou para Moisés no Monte Horebe, nos 10 mandamentos da lei de Deus, que Deus escreveu na pedra: amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus acrescentou: com o próximo como a ti mesmo. Essa semana está escrito no livro, fiquei muito triste porque não teve amor ao próximo.
Faltou Deus. O diabo laça. Aqui nessa comunidade faltou amor ao próximo. Porque não é porque uma pessoa não tem o dom de mexer com alguma coisa que ele precisa ser humilhado. Às vezes tem gente que não tem o dom. Nós estamos com um monitor aí que não tem o dom, mas é uma pessoa boa, que merece o nosso amor. Ele só não tem o dom, tadinho, de mexer com o ser humano. Tem gente que nasceu para mexer com papel, tem gente que nasceu para mexer com... Deus deu o dom para cada um, não é? Muito triste. Porque falta o cumprimento da ordem de Deus e ao mesmo tempo o diabo atua no ser humano e fala, humilha ele. Ah, mas ele me humilhou primeiro. Mesmo se alguém me humilhar, se eu amar a Deus e cumprir a regra de Deus, que eu não posso descuidar, eu não posso humilhar meu irmão. Senão eu não sou de Deus. Por isso o caminho é estreito. Não é simples, não. Andar com Deus não é bom, né? Andar com Deus é facinho, é só ir para a igreja. Não. Não é ir para a igreja, não. Andar com Deus é amá-lo. E amar o próximo como a ti mesmo, acima de todas as coisas. A mãe me humilhou. Mas você não está vendo que é a armadilha do satânico? Porque nós que conhecemos o mundo espiritual, nós temos que estar na frente. Deixa que o outro me humilha. E aí nós vamos para o sermão da montanha. Agora nós vamos entender o sermão da montanha. Bem-aventurados os humilhados, bem-aventurados os injustiçados, bem-aventurados aqueles que sofrem injustiça por causa do meu nome, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, porque Jesus sabia do que ele estava falando, porque Jesus falou assim mesmo, que se alguém te der um tapa no rosto, oferece a outra face. Porque este é o amor a Deus. E se Deus manda eu oferecer a outra face, não tem outra alternativa para o romano a não ser oferecer a outra face. Por quê? O filho da luz tem que obedecer à luz. Gilberto, mas você está complicando demais. Ser de Deus é difícil demais. Tem que ser santinho. E alguém está falando alguma coisa contra? Lógico que tem que ser santo. Sede santos como eu sou santo. Ah, eu não consigo ser de Deus. Então vai ser lá do mundo. Só que lá o caminho das trevas lá pesa, viu? Jesus disse que o meu fardo é leve. É suave e leve. Só que aqui tem que ser manso, humilde. Tem que ser bonzinho, tem que ser sereno. Não pode contrariar, não pode se revoltar contra ninguém. Não vacile com Deus. Deus é o protetor. Deus é o amparo. Por que eu preciso de um salvador? Por que alguém precisa ser salvo de uma água que ele está afogando? Vai lá, não existe lá na praia o salva-vida? Por que uma pessoa precisa, por que uma praia precisa ter salva-vida? As pessoas vão morrer. Porque alguém está morrendo. E por que eu preciso de um salvador? Porque tem um diabo querendo me tirar da salvação. Está vendo por que eu preciso de um salvador? Porque eu corro risco todo dia na minha vida com o espírito do mal. Está vendo por que Jesus agora falou não tenha medo de homem de carne e osso? Porque o homem de carne e osso não tem condições de me levar para o inferno e fazer eu morrer na minha vida, eu perder a minha vida eterna. Mas o espírito do mal tem poder de me tirar da eternidade e tirar a minha vida eterna. O homem não consegue tirar nada. O homem no máximo que pode tirar é minha carne. Carne não presta, não vale nada. Agora o demônio tem poder de tirar a minha vida eterna. O poder do mal é infinito na minha vida e tem poder de me tirar do céu. O demônio tem poder de me tirar do paraíso. O demônio tem poder de me tirar e levar minha alma para o fogo do caldeirão fervendo, onde haverá choro e ranger de dentes. Só o demônio tem poder para isso. Por isso eu preciso de um salvador, para me salvar desse risco que eu estou correndo de ser levado para o fogo do inferno. Mas quando a gente está bem na beira da morte mesmo, Jesus puxa a gente, né? Será?
Eu não sei. E eu creio que puxa. Eu não sei. Porque assim, então agora eu vou começar a roubar, matar e vou voltar para minhas capas de revista, porque o dia que eu for morrer, Deus vai lá e me puxa. Por que eu vou ficar sem beber minha vida inteira se Deus na hora H vai me salvar? Ué, aí é tratar Deus como que se fosse um... Ó, eu não digo assim da não, comida. Não é simples assim não. Não, eu digo assim, Amar a Deus sobre todas as coisas é obrigação nossa. Nós temos que amar a Deus a partir do momento que nós somos chamados a amá-lo. E amar a Deus de todo o nosso coração, não é de qualquer jeito também não. Diz a palavra de Deus que você tem que amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Não é um amorzinho assim também, só dá uma palhinha não. Porque, gente, nós não podemos correr o risco de chegar lá no céu e alguém bater nas minhas costas e falar assim: ô bobão, você ficou a vida inteira sem beber, sem ir lá para boate, sem fazer o uso do que você gostava. Eu fui lá, gozei, vivia no tempo vivi aquele mundo lá só de gozo, só de prazer. E Deus na hora H me puxou e me trouxe para cá também. Bobão, você é bobo, hein? Uai, aí os filhos das trevas estão muito mais na frente do que a gente. Eu não posso ir lá mais. Porque se eu for lá o descuido de Deus, eu vacilo com Deus. Se eu for na zona, eu estou vacilando com Deus. Se eu for beber, eu estou vacilando com Deus. Se eu for usar droga, eu estou vacilando com Deus. E eu sei o que o diabo vai fazer da minha vida, porque eu conheço essa praga. Porque se você quiser andar o dia inteiro atrás de Deus, você conhece a obra do maligno e vai ver o que ele é capaz de fazer na sua vida. Só quem sabe o poder do maligno vai atrás do poder de Deus. É obrigação nossa amar a Deus a partir de agora. E não vacilemos com Deus. O Fábio foi vacilar com Deus lá, ó. O diabo aprontou uma armadilha para ele que ele não deu conta de sair. Voltou ele para as drogas, ele gastou o dinheiro que ele tinha, a filha ficou doente, precisava de provavelmente lá um melhoral, uma cibalena. Tirou a vida. O diabo deu risada, né? Peguei uma presa, né? Porque quando o caçador pega uma caça, ele não fica feliz. O diabo dá risada quando pega a gente. Deixa um cair aqui para ver se ele não fica feliz. Lógico que fica. Deixa um ter uma queda aqui para ver se ele não fica feliz. Lógico que fica. É simples de entender, não é difícil. Portanto, a Bíblia é muito bonita de se ler. Mas antes de ler a Bíblia, em nome de Jesus, vamos entender a função do satânico e a função de Deus. Porque senão eu vou ler a Bíblia com coisa que eu estou lendo o quê? Não vai adiantar. Eu tenho que ler a Bíblia e entender por que Deus quer por que Deus me atrai tanto para Ele. Por que Deus que tem até desespero de Ele ficar comigo, ficar no meu coração e ficar o tempo inteiro comigo. Por que Jesus disse assim: eu quero ficar contigo até o fim? Porque Jesus sabe que o mal é bravo, é violento. As forças do mal que atuam contra os filhos de Deus não é brinquedo, não. Isso aqui é coisa séria. Está pensando que é ladrão, essas coisas? Jesus falou: não preocupa com esse trem não, isso é homem, isso não vale nada, isso não preocupa com isso não. Preocupa com os espíritos imundos espalhados pelos ares. É esse que nós temos que combater. É a obra maligna, é a serpente, é o diabo, é o Satanás, é o Baal. Porque esse mata mesmo, esse vem para roubar e esse faz você fazer proeza. E a gente está vendo o caos que está esse mundo por conta da obra desse bicho aqui. Nós estamos vendo o caos que está esse mundo. Esse mundo está um caos. Esse mundo está um caos por conta dessa praga aqui. Porque as pessoas estão cada vez descuidando e vacilando mais com Deus. As pessoas estão vacilando com Deus. Como que se Deus fosse algo só para você pedir a cura do câncer. Eu estou com câncer, isso é comércio, né? Eu vou lá porque Deus precisa me curar da minha unha, está doendo, meu pé.
Aí um tosse, fala, nossa, Deus vai me abençoar para me sarar da tosse. Com coisa que Deus veio ao mundo para destruir tosse, para destruir câncer, para destruir... Deus veio ao mundo para destruir a obra do mal. O satânico, a serpente. Por isso o caminho é estreito. E a nossa missão é não descuidar de Deus, não vacilar com Deus. Eu preciso de Deus todos os dias da minha vida. Todas as horas da minha vida. Todos os segundos da minha vida. Mais do que o ar que eu respiro. Porque o Pai Nosso vai me ensinar. Senhor, não me deixe cair em tentação. E se Deus falou isso é porque eu estou caindo em tentação. Não é que eu vou cair, não. É que eu estou caindo já. Vem, Senhor Jesus. Venha o meu auxílio, o meu amparo. E livra-me do mal. Que frase mais rica do que essa no ser humano? Livra-me do mal. E por que Deus falou para eu pedir para o Pai me livrar do mal? Porque o mal está vindo. Agora você vai livrar do mal para quê? Pois não tem, se você acha que não tem mal nenhum na tua vida, para que você vai rezar o Pai Nosso? Para quê? A gente reza o Pai Nosso porque o diabo está ao redor. É por isso que eu rezo o Pai Nosso. O Pai Nosso ele só tem uma função na vida da gente. Combater o espírito do mal que está ao meu redor. Ah, se eu pudesse vê-lo, eu tinha que andar armado. Mas eu não consigo vê-lo, ele é espiritual. Assim como eu não consigo ver o Espírito Santo de Deus, mas eu consigo sentir o Espírito Santo de Deus. É simples. E não vamos buscar a Deus de qualquer jeito, não. Tem que ser com amor. E por que tem que ser com amor? Porque Deus manda amá-lo. E quem não amar a Deus, Santo Agostinho fala assim, quer desgraça maior nesse mundo de que você não amar a Deus? Você quer uma desgraça maior do que você não amar a Deus? Qual que é a maior desgraça do mundo? Não amar a Deus. É a maior desgraça de um ser humano é não amar a Deus. E o demônio está fazendo de tudo para a gente seguir a vontade dele. Para a gente beber, para a gente comer, para a gente subir, para a gente descer, para fazer do jeito dele. Ah, pois tem prazer, né? Ele mostra o prazer, eu fico desesperado pelo prazer e esqueço do amor, né? Ah, o prazer é maior que o amor. Ah, eu vou beber, eu dizer, o trem é bom. Ah, eu vou para a zona, pois o trem é bom. E o amor? O amor é ruim? O amor não dá prazer, de fato, o amor não dá prazer. O amor só liga a gente a Deus, porque Deus é amor. Maior desgraça de um homem é não amar a Deus. Portanto, que hoje nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é uma ordem. E o próximo como a ti mesmo, para que nós daqui não cometemos os erros que os monitores talvez tenham cometido. De não amar. Nós temos que amar. Fiquei muito triste de ler o livro esse final de semana, né? Alguém chamou o Jorge de porco, né? Olha para você ver, você chamar o irmão de porco, isso é obra o quê? Satânica, né? Satânica. O Satanás atua assim, gente, é milésimos de segundo. Ele não fica ele não traz uma folha para a gente decorar primeiro, não. É assim, ó. Puf. Quando vê, você já gritou, filho da puta. Quando vê, você já machucou o coração de alguém, já. E quando você machucou o coração de alguém, você contrariou o primeiro mandamento da lei de Deus, você já vacilou com Deus, porque Deus fala, não, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você machucou o coração de um próximo, você já vacilou com Deus. E aquele dia já vai ser um dia amargurado, porque o demônio já entrou. E o que tem ele entrar? Eu preciso ir para o meu quarto e orar sem cessar. Por isso a oração e vigiar sem cessar. Porque eu tenho que reconhecer que eu vacilei com Deus e caí no veneno do maligno.
porque eu me tornei mal, eu me tornei ruim, eu me tornei amargo, eu me tornei uma pessoa ruim, né? Então que Deus possa nos dar essa graça hoje, da gente fazer essa oração do Pai Nosso agora, mas nós vamos só rezar o final do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal, para que a gente possa entender que eu estou caindo em tentação, eu estou caindo e o mal está chegando, e nós vamos pedir para Deus para a gente ser bonzinho todo mundo hoje, vamos amar uns aos outros todo mundo hoje, quem sabe a gente dá conta, é só não vacilar com Deus, amém? Amém.